Aleluia. O tema da mensagem de hoje é o dia em que o céu tocou a terra. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém avivado aqui nessa manhã. Preciso de uns 200 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Aleluia. Atos 2:1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Alguém pode dizer glória a Deus? Sabe, hoje, talvez você não saiba, mas é domingo de Pentecostes. Você sabe o que significa Pentecostes? Significa 50º. Era uma celebração que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus ressuscita na Páscoa, mas a Páscoa em que Jesus ressuscita já era uma celebração existente. Os judeus celebravam a travessia no deserto, eles celebravam a libertação no Egito. Então, no meio de uma festa de Páscoa, numa celebração da libertação, Jesus morre, é sepultado e ao terceiro dia ressuscita dos mortos. 50 dias depois acontecia uma festa de Pentecostes, 50º. E é no meio desse ambiente de celebração, de exaltação e de expectativa que acontece o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Olha que interessante. Jesus ressuscita e 40 dias ele fica na terra com os discípulos. Mas assim que ele ascende aos céus, 10 dias depois, o Espírito é derramado sobre toda a carne. O que a gente aprende com Pentecostes é que tem coisas que só acontecem quando algumas coisas que precisavam acontecer já aconteceram. Jesus diz: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Irmão, existe uma ordem no reino. O reino se move a partir de ordem. O reino se move a partir de cumprimento de promessas. O reino se move a partir de início e final de temporadas e estações. Alguém está comigo? Então Jesus está dizendo: olha, eu estou indo para o Pai, eu vou construir moradas com o Pai, eu vou me assentar à direita do Pai, eu vou me estabelecer como seu intercessor, advogado fiel. Mas não se preocupem, porque assim que eu for, virá sobre vós o derramamento do Espírito. E quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, se cumprirá o que o meu Pai já havia dito a partir do profeta Joel: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vamos, alguém aqui nessa manhã diga glória a Deus. Então Pentecostes não foi só um evento histórico, foi a inauguração de uma nova realidade espiritual. A igreja de Jesus começa agora não só a ver e testemunhar milagres, sinais e maravilhas, mas começa também a operá-los. Pentecostes fala a respeito de uma igreja encharcada, uma igreja que carrega a essência da própria vida de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. E a partir de Atos 2, Pentecostes, isso começa a fluir, se manifestar. Eu quero profetizar sobre alguém: não há nada impossível que possa resistir o poder sobrenatural que em você habita. Não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada no céu ou debaixo do céu que possa resistir à manifestação do poder de Deus que está sobre a igreja de Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Então, celeiro, o que é uma igreja viva? Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo.
Uma igreja viva é uma igreja que carrega o poder sobrenatural de Deus, porque uma igreja pode ter uma doutrina certa, uma igreja pode ter uma linguagem religiosa, uma igreja pode ter uma liturgia organizada, mas se essa igreja não tem o Espírito Santo, ela é só um sistema humano. Muitos púlpitos priorizaram o entendimento da palavra a tal ponto que se envaideceram pelo nível de conhecimento que tem, mas se desassociaram ao mover do Espírito. Outro extremo, tão embriagado pelo vinho novo e pela manifestação, acabou se desassociando dos fundamentos e da palavra. Deus não nos chamou para sermos bêbados espirituais, e entenda isso com 2 aspas. A gente está sempre tão extasiado que não busca fundamento, o verbo vivo, a palavra, o princípio. E a gente não pode também tratar com frieza a palavra como se não fosse algo vivo, o próprio Deus se revelando. Não é um livro, não é um manual. Me incomoda um pouco quando apresentamos como um manual de instruções. Ninguém aqui lê manuais. A Bíblia é uma história de amor. Fala sobre o único Deus apresentado como Criador, que se fez criação para se entregar no lugar daquilo que criou. Não há no panteão dos outros deuses, não há na mitologia grega, não há em nenhum outro momento da história um Deus como o nosso, que se entregou por nós. Não há. Você pode procurar em todas as outras religiões. No máximo você vai encontrar a persona de alguém que tem misericórdia de alguma forma por aquilo que supostamente criou, mas não há em nenhuma outra religião o entendimento de um Deus que se fez criação para morrer no lugar daquilo que criou. Irmão, nós servimos a um Deus que a partir da manifestação do Espírito Santo opera com a igreja sinais e maravilhas, aquilo que era impossível, aquilo que era inviável, aquilo que não estava acessível, aquilo que era impensável, agindo Deus em nosso favor. Não há mais quem possa impedi-lo de agir, porque se Deus é por nós, nada nem ninguém pode ir contra nós. Alguém pode dar um brado de liberdade aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Então a nossa mesa precisa ter pão e vinho. Se só tem vinho, nossa barriga e o nosso estômago estão vazios, nos embriagamos. Se só tem pão, em algum momento a gente fica entalado. Mas quando há pão e vinho, há palavra e manifestação do poder de Deus. Há fundamento e há revestimento do Espírito Santo de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe o que é interessante? Jesus, ele não enviou a igreja ao mundo até que tivesse enviado o Espírito sobre a igreja. Para o que a palavra de Deus diz em Atos 1:3? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando a eles acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não é um conselho, não é uma opinião, não é um pedido. Jesus, enquanto comia com os discípulos, deu-lhes então essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu já lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Alguém pode dizer aleluia? Jesus, ele está gerando uma condição. Ele volta, fica 40 dias, ele fala sobre a vocação da igreja. Ele fala sobre a grande comissão da igreja. Ele fala sobre a importância de pregarmos a palavra, de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala sobre aquilo que nós fomos ungidos para: libertar cativos, curar enfermos. Mas ele estabelece uma condição. Você está comigo? Diga amém. Ele fala: não faça isso.
não comece a tentar fazer isso sem que antes venha sobre vocês o revestimento do Espírito. O que Deus está dizendo em outras palavras é: não me apresentem sem que antes carreguem uma porção de mim. Não se coloquem em batalhas espirituais sem antes receber uma porção daquilo que opera em mim. Jesus se batiza com 30 anos e uma porção do Espírito é derramada sobre eles. Não temos relatos de manifestações, de milagres antes do batismo de Jesus. Pode ter ocorrido, mas se a palavra não cita, eu creio que ela quer deixar claro que o ministério de milagres ocorre a partir do derramar do Espírito. Irmão, se Deus não começa a fazer o que fez com Jesus até que o Espírito fosse derramado sobre ele, não dá para eu e você acreditarmos que Deus vai fazer o que Ele quer fazer sem que o Espírito tenha sido derramado sobre nós. Você está comigo? Diga amém. Agora, o desafio nessa condicional é que só dá para ser revestido quem um dia já foi vestido. O derramado do Espírito não vem sobre uma natureza que ainda é velha. O derramado do Espírito vem para cobrir, revestir uma natureza que é nova. Primeiro somos vestidos com a natureza do próprio Deus, vestidos com a natureza da manifestação da santidade de Deus, e depois somos revestidos com poder e autoridade. Não dá para querer se mover em autoridade sem antes ter sido vestido de santidade. Não dá para querer manifestar o poder de Deus sem antes ter sido vestido de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então, primeiro condicional do derramado do Espírito, Jesus fala: não façam, não falem, não vão, até que o Espírito seja derramado sobre vocês. E esse é um conselho. Muitas vezes a gente é um novo convertido, apaixonado por Deus e pela palavra, e queremos nos colocar em batalhas que ainda não estamos preparados para. A gente entra em lugares, mas as nossas brechas dão acesso. E a gente não entende o porquê de algumas lutas. Porque não dá para tentar viver as obras do Espírito se ainda operamos as obras da carne. Precisamos nascer de novo. As coisas velhas ficaram para trás e a partir de Cristo tudo se fez novo. E a partir do novo há um derramado Espírito sobre toda a carne. E aí sim teremos sinais, visões, sonhos, profetizaremos e algo sobrenatural vai acontecer. Vamos, alguém comigo? Diga amém. Atos 2:1 tem algo que me chama a atenção. A Bíblia diz: estavam todos reunidos num só lugar. Irmão, pega isso aqui. A igreja estava reunida, mas ainda não estava revestida. Porque estar reunido não significa estar revestido. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Existem grandes ajuntamentos que não são necessariamente grandes avivamentos. Porque não é sobre uma multidão cantando sobre Jesus. Não é sobre estarmos juntos. A Bíblia diz que estavam todos reunidos, havia uma reunião. Estavam próximos, estavam juntos. Mas quando o Espírito foi derramado sobre eles, aqueles que estavam reunidos agora também estavam revestidos. Alguém levanta a mão em nome de Jesus. Eu declaro que você não vai se perder como aquela dracma perdida dentro da casa. Você não será um filho perdido dentro da casa do Pai. Você não vai estar no meio de um grande ajuntamento, de um grande avivamento, e vai achar que está queimando só porque está sentindo o calor de quem está queimando ao teu lado. Não, você vai queimar. Há um avivamento individual sendo gerado dentro de você, e os seus filhos queimarão, e a tua esposa queimará, e os filhos dos teus filhos queimarão, e isso vai se escorrer, porque não é sobre estarmos só reunidos, não é sobre ajuntamento, não é sobre sermos um grupo grande, uma casa grande, uma igreja grande, é sobre o Espírito ser derramado sobre nós. E aí então, revestidos da autoridade do Pai, operaremos sinais e maravilhas e coisas impossíveis
se tornarão inevitáveis. Alguém toma posse disso, diga amém. A W. Tozer dizia: o problema da igreja moderna é que ela tenta fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Sem perceber, muitas vezes criamos sistemas tão fortes, estratégias tão boas, modelos tão extraordinários, que mesmo que não haja manifestação do poder de Deus, aqueles que não têm olhos espirituais nem percebem que no fim tudo é só sistema. Uma música emocional cria uma atmosfera emocional, e uma palavra emocionada gera crentes emocionais. No dia mau, a nossa emoção sabota a nossa fé, ou o que parecia ser ela. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se o Espírito não fizer sobre essa casa, não dura 2 meses. Se o Espírito não fizer sobre as tuas promessas, as promessas não vão se cumprir. O problema é que a gente fala para todo mundo que crê em milagres, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Conheço líderes que não se movem debaixo de uma palavra porque ainda esperam um saldo. Ou é a palavra ou é o saldo que garante a visão. Conheço famílias que não se lançam no ministério porque esperam um momento oportuno. Ou o tempo é favorável, ou o favor de Deus é suficiente. Alguém está comigo? Conheço pessoas que só querem socorrer a oração e o poder que há no sangue de Jesus quando os medicamentos não funcionam mais. Eu não estou dizendo para não usar medicina, eu uso, minha casa usa, vamos ao médico. Deus dá sabedoria aos homens, isso é real. Mas eu posso te garantir que todas as vezes que a gente precisou ir para um médico ou para um hospital, antes houve imposição de mãos na nossa casa e oração. Ontem o Ben estava se sentindo mal, a gente achou que ele teria otite, colocamos a mão, repreendemos toda inflamação, toda otite, todo laço, toda seta, todo espírito de enfermidade, toda doença, tudo que vem para roubar a paz, tudo que vem para desestabilizar, cancelamos e damos uma ordem: cesse em nome de Jesus. Se necessário fosse, a gente iria. Eu já estava pronto, coloquei a roupa, fiquei de QAP. Eu falei: se ele não melhorar, eu levo. Mas adivinha, ele melhorou, porque há poder na oração dos santos. Aleluia! Alguém comigo diga amém. Aleluia! Outra coisa que a gente aprende com Pentecostes é que existe uma diferença entre frequentar ambientes de fé e carregar a presença. Me ajuda a pregar, fala para alguém que está do seu lado: existe diferença entre frequentar ambientes de fé e carregar a presença. Deixa eu te levar para um lugar, o contexto em que Pentecostes acontece, olha para mim. É um período da história em que Jerusalém estava lotada de religiosos. Haviam dezenas, talvez centenas de milhares deles, mas um pequeno grupo, a portas fechadas, aguardando o cumprimento de uma promessa, foi visitado pelo Espírito. Irmão, guarda isso aqui. Milhares de religiosos, Deus se apresentou para dezenas de homens comuns que clamavam por um derramar do Espírito. A gente precisa entender que existe uma diferença entre gente que frequenta culto e gente que carrega fogo. Estar em um ambiente de fé não define o que você carrega. Estar em um ambiente de fé não significa o cumprimento das promessas pessoais que o Senhor tem para você. Pastor, você está dizendo que não muda nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. É fundamental. Plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos. É uma promessa. Jesus, como de costume, ia à sinagoga. Não vemos um Deus desigrejado, mas vemos um verbo vivo que congregava. Se Jesus congregava, irmão, eu não abro mão de congregar também. Alguém está comigo? Se Jesus ceiou e pediu para que ceiássemos, eu não abro mão de ceiar também. Se Jesus foi batizado, eu não abro mão de ser batizado também. Aleluia!
Mas o que eu e você precisamos entender é que estar em um ambiente de fé não me torna um homem de fé. Assim como estar em um ambiente onde o Espírito se manifesta não significa que em mim ele está se manifestando. O que eu quero propor, irmão, é que estar num ambiente de fé é um primeiro passo, mas eu preciso desejar que aquilo que eu estou vendo acontecer numa sala aconteça dentro de mim. Alguém está comigo? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. A gente tem que ter cuidado, irmão. Essa frase o Senhor me deu alguns anos atrás, ela marcou a minha vida e o meu ministério. Precisamos ter cuidado para não confundirmos o fogo de quem está queimando ao lado com a falsa sensação de estarmos queimando também. Talvez é só o ambiente que está aquecido, mas é o meu altar que precisa estar queimando também. Alguém está comigo? A Bíblia diz: o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. No Antigo Testamento e antes da manifestação da nova aliança, esse altar era um altar físico. Esse altar ele estava estabelecido num tabernáculo e o sacerdote colocava vestes e ia todos os dias retirando a cinza, bom te ver, lindão, retirando a cinza daquilo que queimou no dia anterior, mas não queimava mais. Igreja, olha para mim, cinzas no altar não são um problema, são uma memória. Então cinza não é pecado. Pastor, o que é cinza no altar? Não é pecado. Cinza no altar não é iniquidade. Cinza no altar é algo que já foi bom, já foi de Deus, já queimou um dia, mas não queima mais. Então a Bíblia diz ao sacerdote: vá todos os dias, se vista com roupas de sacerdote, se apresente no altar, remova aquilo que queimou ontem, não queima mais, e apresente ao altar lenha nova para que o fogo queime sobre o altar. E ele então não se apagará. Vamos, alguém aqui nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Se for para ele, você pode fazer melhor. Aleluia! Altares repletos de cinza não dão espaço para o fogo do Espírito. O que é um altar repleto de cinza, pastor? É alguém que tem um ministério que se move em nostalgia. Pastor, 10 anos atrás, você não tem noção de quem que eu era não, no carnaval. Eu botava a mão, as pessoas caíam. Eu orava, enfermos eram curados. Pastor, você não tem noção, na minha época, a gente plantava igreja a cavalo. Na minha época a gente tocava violão sem corda e Deus manifestava na congregação. Na minha época, irmão, na sua época foi glorioso, mas entenda, não faça da memória a lenha de hoje, porque ela não queima mais. Memória gera gratidão, mas não gera o novo de Deus. Eu preciso limpar o altar e colocar lenha nova. O que é lenha nova? É disponibilidade. É um coração que está ansiando por uma manifestação nova. É entendermos que aquilo que Deus fez foi glorioso, mas sabermos que ainda existe mais. Alguém pode levantar as mãos e declarar: diga: Pai, eu sei que existe mais e eu quero mais. Aleluia. Outra coisa que Pentecostes nos ensina é que antes do derramamento houve a espera. Fala comigo: antes do derramamento houve a espera. Atos 1,14 diz: todos esses preservavam unânimes em oração. Atos 1,14. Olha para mim, irmão. Vou falar um revelamento revelado aqui, amém? Da profundeza das revelitudes. Saudoso Drummond que brincava assim: antes de Atos 2, vem. Meu Deus. Por isso que o óbvio que não é dito não é óbvio. Vou falar de novo. Antes de Atos 2, vem. Uau, salva de palmas. Por essa ninguém esperava. Deus me revelou ontem em oração. Deus disse: filho, antes de Atos 2. Tô brincando. Mas lemos Atos 2 e o que há em Atos 2? Derramado o Espírito e o cumprimento de uma promessa. Antes de Atos 2, o que há? Atos 1 e o que diz Atos 1? Todos
perseveravam unânimes em oração. Por que houve um derramar? Primeiro, porque foi uma promessa de Deus e Deus é fiel em todas as suas promessas. Mas por que com aquele grupo em especial? Porque aquele grupo em especial aguardava o cumprimento de uma promessa, porque cria que ela era real. Irmão, o número de pessoas que recebeu o derramar do Espírito em Atos 2 é muito menor do que o número de pessoas que 10 dias antes ouviu Jesus dizendo: não saiam até que venha sobre vós o revestimento. Alguém conseguiu ouvir da boca do próprio Jesus ressurreto que não era para sair e conseguiu ainda assim sair. Alguém ouviu da boca do próprio Deus: não saiam porque existe algo novo a caminho, e ainda assim conseguiu desanimar de esperar e foi embora. Guarda isso em nome de Jesus. Pentecostes nos lembra que antes de um derramamento há espera. Espera no Senhor, confia nele, descansa no Senhor, aguarda pela promessa. Alguém pode declarar isso sobre si mesmo? Diga: em nome de Jesus, eu não vou desanimar nem desistir, porque eu sei que a promessa de Deus, no tempo de Deus, vai se cumprir. A gente aprende em Pentecostes que Deus trabalha primeiro no invisível. E assim é a igreja, com toda a manifestação do Espírito. Ela é precedida por ambientes de oração, de fome, de clamor. A gente olha para Azusa, o grande avivamento que aconteceu. Eu tive lá alguns anos atrás, lá em Los Angeles. Você vai e só tem uma placa dizendo: aqui ocorreu Azusa. O prédio não existe mais, o avivamento não existe mais, aquele mover não existe mais, mas por um período pessoas de outras nações ouviam falar de um povo queimando dentro de uma casa simples, porque alguém começou a queimar e o fogo se alastra. Por isso que meu ministério evangelístico se chamava Incendiários, porque eu creio que onde há um pilar de inflamação, há um incêndio, há caminho. Você só precisa de alguém queimando. Aleluia. Talvez na tua casa ninguém queime, ninguém creia, mas se você começar a queimar, Deus vai a partir de você alastrar, e o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Vamos, alguém aqui nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Celeiro, Pentecostes não é um acidente espiritual. É o cumprimento de uma promessa. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que acontece em Pentecostes, eu não vou chamar de substituição, porque muitas vezes a gente acha que o operar do Espírito a partir da igreja substitui Jesus, mas é muito pelo contrário. A operação dos dons a partir da igreja é uma extensão de Jesus. Então o derramar do Espírito foi uma transferência da mesma unção que operava em Cristo, agora sobre o corpo de Cristo. A mesma unção que capacitava Cristo, agora capacita você e eu. Alguém está comigo? Diga amém. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregar o ano aceitável do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Até Atos 2, o Espírito se manifestava pontualmente sobre homens. Até Atos 2, e antes de Cristo vir à terra, o Espírito enchia o Santo dos Santos no tabernáculo.
Mas a partir de Atos 2 acontece uma mudança. O fogo agora repousa sobre pessoas. É por isso que quando a gente estava em reforma, eu chamei esse negócio de madeira de palco, e alguns religiosos me contestaram na internet. A gente colocou o dia em que a gente arrastou o palco da igreja. Esse palco estava do outro lado, amarramos algumas cintas, colocamos em carros de 4x4 e puxamos a força para cá. Parte dele se entortou, houve dano, parte dele foi desconfigurada. Precisamos meter solda nisso aqui. Por que eu posso soldar? Porque isso aqui não é algo profanável, porque isso aqui não é algo que é santo. Isso é madeira e ferro, isso é tinta. Mas quando é ocupado por alguém, isso então se torna altar. O problema é que a religião santifica coisas e coisifica o que é santo. Mas entenda, na antiga aliança, um altar era algo de fato feito de forma física. Pedras ajuntadas formavam altares de adoração. Onde a Arca da Aliança estava reservada, aquilo era físico. Mas a partir da nova aliança, isso então é transicionado. O altar agora é o meu coração e o seu. O sacrifício agora sou eu e você. Então não é mais necessário sacrifício, obediência. Eu peço e não sacrifício. É por isso que não faz mais sentido eu me martirizar, para que a partir do meu martírio algo aconteça. Jesus já foi martirizado, já é suficiente. Não é sobre a minha performance atual, é sobre a performance final do Filho de Deus. Vamos, alguém aqui nessa manhã. Então não é o meu martírio, não é o meu sofrimento, não é o meu sangue. Aleluia. Eu vou de joelhos até Celeiro, do Rio de Janeiro a São Paulo, para que Deus cumpra. Irmão, o seu joelho vai sangrar, não é sobre o teu sangue. O sangue do Filho de Deus já foi derramado. Você vai se sacrificar, não é sobre esse sacrifício. Obediência eu peço. Ou seja, a antiga aliança e a nova manifestam duas estações, dois tempos, em que pré-requisitos distintos se manifestam. O problema é que muitas vezes queremos caminhar na nova, mas ainda nos movendo pela velha. Então palco é palco. Quando o homem de Deus encharcado do Espírito ministra sobre a igreja de Jesus, se torna altar. Quando descemos daqui, esse lugar está esvaziado, é só auditório. É um pouco de drywall com um pouco de massa corrida e tinta. Mas quando homens queimando e encharcados do Espírito Santo entram nesse lugar, esse lugar pode se tornar um celeiro de avivamento, uma agência do céu, um lugar onde Deus se move. Vamos, alguém aqui diga amém. Aleluia. Aleluia. Então Atos 2 marca uma transição. Agora a unção derramada sobre Jesus, ela é impartida sobre a igreja. Agora um homem não precisa viajar do Brasil a Jerusalém para encontrar no meio de alguma multidão Cristo andando pela rua da cidade. Ele pode ser tocado por alguém que carrega Cristo dentro de si. Tentaram apagar, irmão, a luz da vida, mas o que fizeram foi espalhar a vida sobre cada um de nós. Agora existe Cristo em você e Cristo em vós é a esperança da glória. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O fogo repousa sobre pessoas, não sobre prédios, não sobre estruturas, não sobre aquilo que pode ser construído por mãos humanas, mas sobre pessoas. Primeira carta aos Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos, alguém aqui nessa manhã? Aleluia. Celeiro, precisamos viver a partir da presença de Deus. A palavra de Deus está dizendo em Romanos, a palavra de Deus está dizendo em Coríntios: vocês são agora o templo do Espírito, a morada de Deus. E se Deus em você habita, a partir de você Ele precisa se manifestar. Essa pregação traz tanta clareza porque a religião tenta nos levar para um lugar de dependência humana. Se o pastor orar por mim, se o profeta for na minha casa, não existe unção profética sobre você. Existe autoridade a partir do nome de Jesus em você. É importante congregar, mas quando as luzes da igreja se apagam e quando o auditório da igreja fecha, é Cristo em você que se manifesta na tua casa. Você não precisa esperar até o próximo domingo para que alguém ore por você. Você pode orar por você e pelos seus, porque o Espírito foi impartido, ele foi derramado sobre toda a carne. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Essa é uma grande mudança que houve inclusive no Brasil, uma mudança cultural até algumas décadas atrás. E quando eu digo décadas, eu estou exagerando um pouco, porque nem é tanto tempo assim. Algumas igrejas ministravam os seus cultos em latim. Como que um povo que não entende o que está sendo falado consegue crescer em estatura, profundidade? Não cresce. Então precisamos sempre de um intermediador, alguém que supostamente perdoaria os nossos pecados ou faria algo por nós, quando na verdade Cristo já se apresentou como tal. Não há outro que leve ao Pai senão a partir de mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Aleluia. Se for para Ele, você pode fazer melhor. Vamos celebrar. Alguém comigo aqui, diga glória a Deus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Ainda bem que eu vim, Jesus. Honramos homens de Deus. Porque se você desonra, você quebra um princípio, o princípio da honra. Amamos congregar. Porque se saímos da unidade, saímos dessa manifestação do corpo. O corpo fala sobre muitos membros alinhados. Mas precisamos entender que é pelo Espírito que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não adianta você estar em uma casa encharcada do Espírito, mas a sua casa ainda não ser. Tem pessoas que quando o culto acaba falam: ah, meu Deus, eu queria morar nesse lugar, eu queria viver nesse lugar, eu queria ficar aqui para sempre. O que você está sentindo? Você está sentindo saudade de casa? Guarda isso aqui. A nossa origem fala a respeito também ao nosso destino. Fomos gerados na glória, fomos manifestos a partir da própria vida de Deus que saiu de dentro de si. Sentimos saudade do jardim, da intimidade, da liberdade, da aliança. Mas isso não é a igreja só, é em todo lugar onde é a manifestação do Espírito sobre a unidade do corpo. Quando 2 ou mais se reunirem no meu nome, lá eu estarei. Quando você no almoço de domingo saindo da igreja orar com a tua família, lá o Senhor estará. Quando no teu trabalho você juntar pessoas para orar junto por algo, o Senhor se manifesta a partir da unidade dos santos, a partir do derramado do Espírito sobre a igreja, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Alguém comigo diga glória a Deus. Aleluia. Agora outra coisa poderosa que acontece em Pentecostes é que Pentecostes une palavra e poder. Diga comigo, Pentecostes une palavra e poder. Isso aqui é maravilhoso. O que acontece assim que o Espírito é derramado? Pedro se levanta e prega a palavra.
Olha para mim, irmão. Essa palavra é uma palavra de doutrina, é uma palavra pastoral para a nossa igreja, amém? Eu não estou doutrinando a igreja de alguém, eu estou falando com a igreja que o Senhor me confiou para liderar. Todo lugar em que há uma suposta manifestação do poder, mas não há liberação da palavra, a gente dá espaço para o que a igreja tradicional chamava de meninice. Já ouviu falar de meninice? É muita emoção e pouco poder. É muita infantilidade e pouca verdade. Pastor, quando eu sou tomado pelo Espírito, eu quero, irmão, ser cheio do Espírito não faz com que você abra mão do domínio. Você é dominado pelo Espírito, mas você também domina sobre você mesmo. Todas as vezes que não há palavra, a gente entra num lugar em que cada um quer mostrar que está mais cheio do que o outro. E aí já não é mais sobre ele, é sobre nós. Quem roda mais, quem pula mais, quem grita mais, quem ora em línguas diversas. Alguém está comigo aqui? Alguém já viveu algum culto assim? Eu estou falando para trazer maturidade sobre o corpo. A manifestação do Espírito sobre a casa precisa ser algo conectado à pregação da palavra sobre a casa. A palavra de Deus diz que assim que o Espírito foi derramado em Atos 2, estavam todos cheios, falavam em outras línguas, estavam extasiados de tal maneira que pareciam para outros embriagados. Ou seja, houve uma manifestação, houve uma exaltação. Mas a primeira coisa que Pedro faz depois de ser revestido do Espírito é se levantar e pregar a palavra. Fala comigo, Pentecostes, unipoder e palavra. O primeiro derramamento do Espírito não termina em espetáculo, termina em pregação da palavra. Porque Pentecostes não separa a Bíblia e avivamento. Pelo contrário, o Espírito que incendeia a igreja é o mesmo Espírito que inspirou a palavra. Vamos, alguém comigo, diga glória a Deus. A Bíblia diz que naquele dia Pedro se levanta, mais de 3.000 pessoas se convertem e são batizados. Então, se você está cheio do Espírito, prega a palavra. Se você se move no Espírito, prega a palavra. Se você caminha no Espírito, prega a palavra. Há alguém no seu trabalho, na sua casa, no seu meio, que precisa ouvir uma palavra de Deus. Não precisa ser um sermão, mas pode ser uma palavra que vai gerar vida sobre alguém. Pregue a palavra, como ouvirão se não há quem pregue? Aleluia! Alguém comigo aqui diga glória a Deus. Aleluia! 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 Se for para ele, você pode fazer melhor, irmão. Aleluia! Fogo sem palavra vira confusão. Palavra sem fogo também é um problema, vira formalidade. Não pregamos uma palestra motivacional, é o que muitos criticam, em parte pela fragilidade de um sermão evangelístico. Mas o sermão evangelístico não tem a preocupação de ser aprofundado. Não é um curso teológico, é uma palavra evangelística para aqueles que não nasceram ou ainda são neófitos, novos na fé. Alguns questionam a pregação que crê na manifestação dos dons como se fosse positivista. Outros reclamam da nossa crença no escape de Deus e na misericórdia, crendo na dupla honra que vem depois da vergonha, ou na glória da segunda casa que é maior do que a da primeira, como se isso nos tornasse triunfalistas. No final tudo vai ficar bem. Verdade que cada um quer criticar o outro a partir daquilo que acredita, mas um entendimento equilibrado é que, independente das divergências que podemos ter de doutrinas e até de entendimentos teológicos, não dá para desassociar palavra e poder. Se um púlpito tem palavra, mas não tem poder, é um púlpito que está parcial.
É como se perguntássemos para uma ave qual das duas asas é mais importante para ela voar. A palavra e o Espírito caminham juntos. Alguém pode levantar as mãos aqui nessa manhã e declarar: diga, eu vou me mover pela palavra e pelo Espírito. Diga, pela palavra e pelo Espírito todas as coisas foram criadas. Porque no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, diga, não havia nada, mas o Espírito já estava lá. E ainda assim, nada havia se manifestado. Mas quando a palavra de Deus tocou o Espírito de Deus, tudo passou a existir. Vamos, diga comigo, diga aí, Pentecostes. O povo estava reunido debaixo de uma palavra, mas quando o Espírito de Deus cumpriu uma palavra de Deus, tudo passou a existir. Declare com autoridade, diga, na minha vida a palavra de Deus. E quando o Espírito de Deus tocar a palavra de Deus que em mim habita, declare com autoridade, diga, algo de Deus vai acontecer. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais alto nessa manhã? João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e Ele lhes anunciará o que está por vir. Versículo 14. E Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Qual é o papel do Espírito? Anunciar a verdade. O papel do Espírito é proclamar a verdade. É por isso que alguém que não caminha pelo Espírito fica ansioso com o amanhã, mas alguém que se move pelo Espírito ouve do Espírito a respeito daquilo que ainda não aconteceu. Lembra desse texto? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração do homem. A palavra está falando sobre um olho natural, um ouvido natural e um coração humano. Ele está dizendo logo em seguida, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. Homens espirituais caminham por uma palavra espiritual. Homens naturais se movem por sentidos naturais. O problema é quando alguém que é espiritual só se move de forma natural, não sabe porquê, mas está sempre se frustrando. A palavra não se cumpre, a promessa não acontece, a porta não se abre. Por quê, pastor? Porque não é pelo aquilo que os seus olhos veem. Não somos mais aqueles que caminham pelo que veem, mas aqueles que caminham pelo que creem, é o que diz Paulo. Não é pelo que ouvimos. Se eu me movesse pelo que eu ouvi, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. Pessoas tentaram me fazer duvidar da minha própria identidade espiritual. Fernandes, você não é pastor, você é evangelista. E o Senhor falou comigo, é verdade, você não é pastor. Eu tenho um chamado apostólico sobre você. E não é aquilo que dizem que vai desconfigurar aquilo que eu já disse. Você é quem eu disse que é. Você pode o que eu digo que pode. Você vai viver o que eu declarei que viveria. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Então, se você se move pelo que ouve, uma sentença da terra pode abater o teu coração e o teu espírito. Se você move pelo que vê, os seus olhos naturais podem dimensionar de uma forma diferente aquilo que o Senhor preparou para você, porque os nossos olhos dizem não vai acontecer, mas o Espírito está dizendo já aconteceu, já aconteceu. Vamos, alguém aqui nessa manhã, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia.
Aleluia. O Espírito Santo não veio para tornar a igreja popular. Ele veio para torná-la fiel. Mas a fidelidade da igreja faz com que o Espírito opere sinais e maravilhas. E o testemunho dos milagres de Deus faz com que a notícia se espalhe. Então uma igreja fiel se move em dons, e os dons manifestam maravilhas, e as maravilhas são compartilhadas entre as nações, e as nações falam entre si: Deus está fazendo grandes coisas por aquele povo. O problema é que quando a gente quer o resultado sem o processo, a gente quer se tornar popular, mas não faz questão de se tornar fiel. As cartas que são enviadas às igrejas em Apocalipse, eu preguei sobre uma delas, Filadélfia, domingo passado. A única carta que é enviada em que não há repreensão. Pelo contrário, a partir da fidelidade de uma igreja que era naturalmente comum, Deus manifesta sobre eles uma porção extraordinária. Irmão, guarda isso. O Espírito Santo não foi derramado para te tornar popular, mas para te tornar fiel. Mas os frutos da tua fidelidade vão se espalhar e o seu testemunho será conhecido. Alguém toma posse disso? Pessoas que não criam vão passar a crer a partir do seu testemunho de milagres. Pessoas que não criam vão passar a crer a partir da manifestação de Deus sobre o seu testemunho. Pessoas que não criam que Deus transforma vão passar a crer quando virem você transformado. Alguns não vão te reconhecer. Você está muito diferente. Você vai dizer: pois é, eu nasci de novo. Eu fui até o inferno, mas Deus me trouxe de volta dos mortos. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia! Aleluia! Porque é isso que o Espírito faz. O Espírito transforma medo em testemunho. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo da morte, agora revestido do Espírito Santo de Deus, apresenta Jesus não só morto, mas também ressurreto. Qual é a diferença entre o Pedro que foge e o Pedro que caminha e a sombra dele cura enfermos? Qual é a diferença do Pedro que pesca, fede a peixe e está frustrado com redes vazias, e o apóstolo Pedro que está fundamentando a igreja primitiva? É o derramado do Espírito. É o mesmo Pedro, mas não é mais. Fala para quem está ao seu lado: eu sou o mesmo, mas não sou mais. Os amigos que estudaram comigo no ensino médio, se me verem pregando, alguns já mandaram testemunhos, vendo o que Deus está fazendo, eles falam: meu irmão, é o mesmo André, mas não é mais. É a mesma plataforma, mas existe algo novo operando. É a mesma estrutura, mas existe algo novo enchendo. É o mesmo físico, às vezes nem tanto, amém, gente? Mas existe algo novo, existe um frescor, existe graça. Eu amo falar sobre isso. A Bíblia diz que quando os irmãos de José vão até José, olha que louco isso, não percebem que é o seu irmão que governa, mas José, quando avista eles de longe, sabe que são os irmãos que estão a caminho. Porque quem caminha com Deus se torna irreconhecível. O José que governa é diferente do José que eles lançaram no poço. O tempo passou e não é só sobre veste de governo, é sobre estatura, autoridade, é sobre maturidade, é sobre marcas, é sobre cicatrizes. Mas José olha para os irmãos e nada mudou, ele os reconhece de longe. Eu profetizo em nome de Jesus que pelo mover do Espírito seremos irreconhecíveis. Alguém recebe isso aqui? Diga amém. Aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu finalizo em 10 minutos, prometo. Eu só tenho 2 tópicos e eu vou ser bem rápido. Nós precisamos honrar o dono da festa hoje, amém? É festa de Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a carne. Se você está aqui angustiado já pensando no almoço do domingo,
Nem só de pão vive o homem, amém? Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Segura 10 minutos, tem algo de Deus para você. Uma igreja viva é uma igreja centrada em Jesus. Toda igreja que a centralidade não está em Cristo não é uma igreja de Deus. É uma seita, é um ajuntamento, é um sistema religioso, ou chame do que quiser. Se a igreja está centrada no pastor e não em Cristo, existe algo de errado. Se a igreja está centrada na revelação de um evangelho dado por alguém, não é uma igreja de Cristo, é uma seita. Olha o que a Bíblia diz: se um anjo do céu descer e apresentar a vocês um outro evangelho, considerem anátema, maldição. Respeitamos, mas não cremos que igrejas que têm evangelhos que não são o evangelho. Evangelho revelado por fulana, evangelho revelado por ciclano. Não. Evangelho revelado pelo Espírito Santo de Deus. É esse evangelho que cremos. Alguém está comigo? Diga amém. Então é necessário que haja centralidade em Jesus. Cristo é o centro, a pedra fundamental. A partir dele tudo é estabelecido. Não é o evangelho a partir de André Fernandes, evangelho para não. O evangelho de Deus revelado pela palavra de Deus a partir do Espírito Santo de Deus manifesta a centralidade do Filho de Deus. Porque João diz que no princípio ele era o verbo e sem ele nada do que foi feito se fez. Alguém está comigo? Diga amém. Então fala comigo, diga: uma igreja viva é uma igreja centrada em Cristo. Efésios 1:22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. A versão A Mensagem, deixa eu até abrir um parênteses aqui, pessoal. Eu acho que essa versão é muito injustiçada, talvez por ignorância de alguns. Tem gente que fala: eu não gosto da versão da Mensagem porque ela não é fiel às Escrituras. Entenda isso. A versão A Mensagem não é essa que eu estou lendo. Essa que eu estou lendo é NVI, Nova Versão Internacional. A gente usa muito Almeida, mas a Mensagem não é uma outra tradução, é uma versão. É o autor lendo e ele trazendo um entendimento a partir do que diz a palavra. Você está comigo? Diga amém. Inclusive eu aconselho para você que é novo na fé, uma versão que vai te ajudar muito a trazer um entendimento maior sobre. Efésios 1:22, na versão A Mensagem, diz: ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E por esse corpo, Ele fala, Ele age e preenche tudo com a sua presença. Alguém pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo não veio só para fazer a igreja sentir algo. O Espírito veio para nos fazer testemunhar a alguém. Olha para mim, irmão, você está comigo? O Espírito não foi derramado para você sentir calafrio, embora isso possa acontecer. O Espírito não foi derramado para a gente sentir arrepios, embora isso possa até acontecer. O Espírito não foi derramado para a gente sentir. O Espírito foi derramado para a gente testemunhar. E testemunhar a alguém. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Alguém pode dizer glória a Deus? A palavra testemunhas em Atos 1:8, ela carrega a ideia de alguém
que confirma com a vida aquilo que proclama com a boca. A palavra está dizendo que a partir do derramamento do Espírito, vocês serão as minhas testemunhas em Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Irmão, ser testemunha no entendimento bíblico é diferente do nosso entendimento de testemunhar. Olha para cá. Se acontece um acidente, um assassinato, uma agressão, alguém que viu é considerado um testemunha ocular. Eu vi o que aconteceu. E assim éramos nós até Pentecostes. Testemunhávamos a partir daquilo que víamos, mas a partir do derramado do Espírito nós testemunhamos a partir daquilo que somos. Olha o que a palavra de Deus diz em João 15. Vocês darão muitos frutos e então serão testemunhas. O que a palavra fala a respeito de testemunha é que testemunha não é quem viu ou fala sobre o que viu. Testemunha é quem manifesta aquilo que viu o Pai manifestar. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Deus não te chamou para aquecer o banco de uma igreja e ver alguém queimar. Deus te chamou para queimar com Cristo. E as obras e o fruto vão tornar você testemunha. Não somos testemunha por aquilo que vemos ou por aquilo que falamos, mas por aquilo que estamos nos tornando. Atos dos Apóstolos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Eu vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Cheios do Espírito Santo, oravam e cadeias se abriam. Cheios do Espírito Santo, oravam e enfermos eram curados. Cheios do Espírito Santo, oravam e enfermos se levantavam e levavam suas macas e suas camas. Cheios do Espírito Santo, oravam e o céu se abria. Cheios do Espírito Santo, oravam e o pão que era pouco se multiplicava. Cheios do Espírito Santo, oravam e milhares se convertiam. Cheios do Espírito Santo, oravam e o céu tocava a terra. Vamos, alguém? Cheios do Espírito Santo, eles oravam. E não é só porque oravam, é porque oravam cheios do Espírito Santo, que se tornaram testemunha. Para trazer equilíbrio a essa palavra, a gente precisa entender que o mesmo Novo Testamento que ordena que a gente busque os dons, também nos manda andar no fruto do Espírito. Pega isso aqui. O derramado do Espírito gera duas manifestações: os dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Você está comigo? Aleluia. Os dons mostram que o Espírito pode fazer através de nós, mas o fruto mostra o que o Espírito está fazendo dentro de nós. Não dá para manifestar dom sem ter fruto, porque unção sem caráter produz escândalo. Não dá para querer a manifestação dos dons sem o fruto, porque unção sem caráter produz escândalo. Tem muita gente que vive a manifestação dos dons porque é irrevogável a unção impartida, mas em algum momento perdeu o fruto do Espírito. Você se tornou perigoso para a igreja. Alguém está pegando isso? Alguém que Deus usava e ainda usa, mas tinha acesso e não tem mais, se tornou perigoso para a igreja. Primeira carta aos Coríntios 12:8 diz: porque a um é dada mediante ao Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no único Espírito, dons de cura, a outro,
operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro é dada variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aqui fala sobre a multiforme graça de Deus a partir da operação dos dons espirituais que foram concedidos pelo derramado do Espírito Santo. Alguém está comigo? Diga amém. Aqui apresenta uma igreja poderosa em dons, uma igreja que tem variedade de línguas e que do outro lado alguém as interpreta. Aqui fala sobre uma igreja que tem pessoas com dons de cura, o dom da fé. Pastor, mas a fé não é para todos. Mas há uma especificidade sobre aqueles que têm o dom da fé. Pastor, orando a partir do nome de Jesus, não podemos manifestar cura a todos, sim, mas há alguns que carregam o dom da cura. Alguém está comigo? Diga amém. Então aqui é sobre dons espirituais, é sobre poder. Diga comigo, isso é sobre poder. Agora Gálatas 5 fala sobre testemunho. Fala comigo, é sobre o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Busque o dom, mas viva pelo fruto. Busque o dom, mas não abra mão do fruto, porque alguém que não tem o dom operando em algum momento continua sendo filho, mas alguém que abre mão do fruto, abre mão de tudo, porque a palavra de Deus diz que ou vivemos pelas obras da carne, ou caminhamos pelo fruto do Espírito. Alguém que não é manso, não tem domínio, não tem bondade, longanimidade. A Bíblia diz que caminham pelas obras da carne, e as obras da carne são inveja, lascívia. As obras da carne não manifestam testemunho de alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. Vamos, alguém comigo? Levante as mãos, declare, diga: eu vou buscar o dom, mas eu vou viver pelo Espírito. Diga: eu vou caminhar pelo fruto, porque eu preciso de caráter para sustentar a unção que recebi. Diga: eu preciso de caráter para sustentar a porção do Espírito que foi derramado sobre mim. Porque eu entendi que cair no Espírito é fácil, difícil é viver no Espírito. Mas é para esse lugar que Jesus está me chamando, e é para lá que eu vou. Alguém pode dar um brado de liberdade nessa manhã? Vamos, alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Fica de pé no seu lugar e eu vou finalizar aqui. Aleluia. Quantos receberam algo de Deus nessa manhã? Aleluia. Eu finalizo com essa última chave, esse último princípio. Olha para mim, ninguém se distraia, por favor. Assim que a gente finalizar, eu não quero ninguém saindo de imediato. Os próximos 5 minutos vão marcar um derramado do Espírito sobre a casa. Estou profetizando, alguém concorda em nome de Jesus? Os próximos minutos vão marcar um derramado do Espírito sobre a casa. E todos que estamos aqui seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia. Pentecostes não é uma lembrança. Pentecostes é uma convocação. Me ajuda a pregar, fala para quem está do seu lado. Pentecostes não é uma lembrança, é uma convocação. Tem uma citação de Reinhard Bonk que ele dizia: o fogo do Espírito não é dado para aquecer bancos,
mas para incendiar o mundo com o Evangelho. O fogo do Espírito não foi derramado sobre a igreja para termos bancos aquecidos por crentes de domingo. O fogo do Espírito foi derramado sobre toda a carne para que os velhos ainda sonhem, para que os jovens vejam e para que os nossos filhos profetizem. O fogo do Espírito faz com que alguém não decida congregar porque o Kids é melhor ou pior, porque há vaga no estacionamento ou não há. Irmão, guarda isso aqui. Essa é um reflexo de uma crise que vivemos na igreja moderna. Pessoas estão escolhendo onde congregar a partir de uma estrutura física. Tem gente que fala: pastor, quando o Kids estiver completo eu vou no celeiro. Não venha. Se você vier pelo Kids, vai embora quando alguém fizer um Kids melhor. Pastor, quando tiver mais vagas eu vou. Não venha. Se você não vem congregar um lugar onde a unção está sendo liberada, porque a logística não é facilitada, você não entendeu nada. Aleluia, aleluia. Você está dizendo então que não precisa de um bom Kids? Não, eu estou dizendo que a gente tem que tomar vergonha na cara e construir o Kids que a gente sonha. Mas enquanto não há Kids, há palavra e derramar, há tudo que eu preciso. E mesmo que haja um melhor Kids, há palavra e derramar, há tudo que eu preciso. E se algum dia não houver mais Kids, mas ainda há palavra e derramar do Espírito, ainda há tudo que eu preciso. Mas se um dia houver o melhor Kids, o melhor auditório, todo estacionamento que o dinheiro pode comprar, mas não há mais palavra, o derramado do Espírito, fuja. Porque essa é uma casa vazia, se tornou um mausoléu, lugar memorial de onde Deus se manifestou, mas não se move mais. É só um altar repleto de cinzas, mas não há fogo sobre o altar. Alguém está comigo aqui? Pelo amor de Deus, diga amém. Então declare comigo, diga: Pentecostes não é uma lembrança, é uma convocação. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se deles, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que eu os venho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Feche teus olhos, deixa eu liberar algo sobre você. Não se distraia. Curva a tua cabeça. Aleluia. Vamos, feche teus olhos. Se você puder, estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A palavra de Deus diz que Cristo recebeu do Pai autoridade sobre tudo e sobre todos. E assim que Ele diz isso, Ele dá uma ordenança. E não é por acaso. Ele está dizendo: toda autoridade me foi dada, então vão. Ele está dizendo: toda autoridade me foi confiada, então vão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tudo que me foi dado eu dou a vocês e eu os envio como cordeiros em meio a lobos. Então vão, preguem o Evangelho, manifestem o que diz as Escrituras, liberem a palavra, imponham as mãos e enfermos serão curados. Orem pelos cativos e eles serão libertos. Sonhem os meus sonhos e vivam pela minha agenda, porque pelo Espírito viverão, se moverão e existirão. Porque não há nada que se sustente se não for a partir de uma palavra minha. Mas não há nada que possa impedir depois que uma palavra minha foi liberada. Pai, nós declaramos em nome de Jesus nessa manhã, cada vida e cada mão estendida recebendo uma nova porção. Pai, nós oramos nesse domingo de Pentecostes por um derramado Espírito sobre toda a carne. Nós declaramos, Jesus, todo cativeiro quebrado, toda corrente desfeita, todo laço despedaçado. Inimigos da tua obra serão desbaratinados, serão envergonhados, virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Nós damos uma ordem que todo espírito de morte, de confusão, que tudo que vem para roubar, matar e destruir, não há legalidade para permanecer onde Cristo Jesus habita. Pai, nós oramos por uma onda de avivamento.
Nós oramos, Jesus, por uma onda de poder. Aviva-nos, Deus. Liberta-nos, Deus. Cura-nos, Deus. Faz algo que nós não poderíamos fazer. Nos dá o que só a tua mão poderia nos dar. Opera o que só o Senhor poderia operar. Porque sabemos que agindo o Senhor em nosso favor, não há nada na terra ou debaixo da terra, não há nada nos céus ou debaixo dos céus que possa impedi-lo.